Então, quem é que depois de algum evento, né, não se surpreendeu, tipo, caramba, como é que eu pude fazer isso? Ou então, como é que eu pude não fazer nada? É impressionante, né, como é que a gente tem a capacidade de se surpreender em alguns momentos em que a gente jurava que não ia tomar aquela atitude. Nossa, não fui eu que fiz isso, né? E aí não sabe o que que faz, né? Não sabe se enfia dentro de um buraco. Ou então nossa, se surpreende, nossa, que legal que eu fiz isso, né? Que eu tomar uma atitude. Então, é sobre isso que a gente vai falar agora. Quem somos nós? Quem é você? Uma pergunta incrível, né? Porque a gente não sabe responder. A gente até se conhece porque é difícil, né? A gente não se conhecer. Mas a gente não se conhece totalmente. A gente se surpreende com as nossas atitudes, né? Ou com as nossas inércias, né? Com as nossas paralisações, mas a gente acaba não entendendo muito bem por que que a gente fez aquilo ou por que que a gente não fez. Então, pensando nisso, eu reuni, né, 5 coisas que eu acho que são muito importantes que você deveria saber sobre você, né, que possivelmente você não sabe. Primeiro, que você é o somatório do que você é, né, da tua essência, do teu eu, mas tudo aquilo que você aprende, né? Aprende na sua casa, aprende com seus pais, com seus irmãos, aí a gente vai para fora de casa, aí aprende na escola, aprende com os amigos, aprende na TV, aprende na internet. Na verdade, você é o que você é, né? Aquilo que você aprende e aquilo que você menos aquilo que você descarta, né? Aquilo que você não quer. E aí, no meio desse bolo todo aí, você precisa saber quem é você, né? Então, esse é o primeiro ponto. A gente não é a gente é a gente porque nós somos o somatório de várias coisas, né? E nós não somos só a gente é a gente, um pouco da mãe, um pouco do pai, um pouco da escola, um pouco da professora, um pouco dos amigos, um pouco dos vizinhos, do lugar, do ambiente onde a gente vive, né? Daquilo que a gente vê, compra, né? Pela TV, aquilo que falam pra gente, né? Aquilo que a gente pesquisa, aquilo que a gente lê, né? Então é isso. A gente não é só nós, né? Nós, na verdade, somos um conjunto de coisas que nos formam, né? Esse é o primeiro ponto, tá certo? O segundo ponto, né? Você não é a maioria das coisas ruins que você atribui a você. Cara, é impressionante, né? Porque a gente, desde quando a gente é pequeno, a gente ouve muitas coisas, eu chamo isso de crenças limitantes, né? Que as pessoas falam que a gente que a gente que é lerdo, que é burro, que é gordo, que é feio, que é magro, que é chato, que às vezes a pessoa é muito crítica, isso é da personalidade dela, mas aí falam que é chato, né? É muito chato, detalhista, ou voa muito, não presta atenção em nada, né? Alegre, ou é muito triste, introvertido, é extrovertido, gosta de fazer amigos ou não gosta. Nossa, você é muito tímido, você é muito fechado, você é muito observador, você não gosta de fazer nada, ou então você não para um minuto, menino, entendeu? Então, assim, isso tudo aí são coisas que a gente ouve, né? E aí, o que acontece com a gente? A gente começa a atribuir a gente muitas coisas que, na verdade, a gente não é. Que a gente ouviu, né, as pessoas dizerem e a gente comprou isso. Então, a gente pensa que é chato. Por exemplo, às vezes uma pessoa detalhista, ela é crítica, né? Ela é importante, essa característica que ela tem para alguns tipos de trabalho que precisam ser feitos, entende? Analistas, revisores, avaliadores, né? Aquelas pessoas que ficam avaliando o produto final das coisas, tipo,
acabou a produção, aí vai passar controle de qualidade. Isso aí é só um exemplo de N exemplos que a gente tem de que quando você é detalhista e você é muito crítico, observador, você traz isso como se fosse um defeito. E olhando por outro lado, não é um defeito, entende? Olhando por outro lado, se você tiver encaixado naquela função, entendendo por que você é tão crítico e controlando isso, você não precisa se preocupar, entende? Isso não é um defeito. Você pensa que é chato, você gosta de coisas exóticas, né? Você gosta de filmes de extraterrestres, você gosta de, sei lá, de filmes espaciais, você gosta de botânica, você gosta de, sabe? Cada um gosta de uma coisa. Então isso não é chatice. Isso é uma coisa que faz parte da sua personalidade, que você gosta de fazer, entende? Então, não tem nada a ver você atribuir isso a você, né? Tipo, eu sou chata porque eu gosto de botânica, eu gosto de biologia, eu gosto de planta, né? Eu gosto de ficar olhando os animais, gosto de formiga. Isso tudo tem um porquê, gente. Entende? Só que a gente atribui, a gente pega isso pra gente como se cada um é um. Nós somos seres únicos, embora tragamos características que a gente absorve dos outros, mas nós somos únicos, tem coisas que são só nossas, é o nosso DNA, é o nosso ouro pessoal, é a nossa característica, sou eu, entende? Só eu faço desse jeito, só eu gosto desse jeito, entende? É isso que você precisa verificar aí. O que você não vê que você faz isso com você? Eu vou te dar uma dica, né? Que possa melhorar um pouco isso. Toda vez que você começar a falar que você está fazendo alguma coisa, que você está se criticando, você olha para você com os olhos de quem está olhando para o seu melhor amigo, entende? Você vai ver que é diferente, né? Você vai falar assim, caramba, fulano é assim, então a gente tem que se aceitar, a gente tem que se compreender, não é verdade? A gente precisa entender que isso é um plus da nossa personalidade, a gente precisa entender que isso faz parte do nosso DNA pessoal, né? Porque a gente gosta do amigo justamente porque ele é daquele jeito, né? E quando a gente ama as pessoas, a gente gosta das pessoas do jeito que elas são, não é verdade? Então, experimenta fazer isso. Mas olha para você e começa a se olhar com aquele olhar do seu amigo, tipo, poxa, eu gosto disso que você tem, você faz isso bem, né? Você faz isso como ninguém, tu é bom nisso, sabe? Tu é o cara nisso? Então, começa a fazer desse jeito. Outra coisa, você é muito mais poderoso do que você pensa. Gente, a gente tem mania de achar que a gente não tem poder, que a gente precisa dos outros para fazer as coisas, que a gente precisa de alguém para poder sair das nossas crises. A gente não precisa de ninguém. A gente não precisa de ninguém, a gente só precisa de nós mesmos. Quando a gente terceiriza o nosso poder, né, o nosso poder pessoal para um remédio, eu não estou falando aqui que não há casos que tem que tomar remédio, não é isso que eu estou falando, tá certo? Mas eu acho que assim, vou dar um exemplo, dormir. Quando a gente deita na cama, a gente precisa preparar todo um clima para a gente se entregar ao sono, porque o nosso organismo precisa do sono para quê? Para fabricar alguns hormônios, né, que são só fabricados durante o sono, e o hormônio é uma coisa muito importante para o nosso organismo. A gente precisa desligar o nosso sistema para que a gente se refaça para outro dia. Então não é possível que a gente não consiga dormir. Só que a gente precisa se preparar para isso. O sono é igual a comida. Só que a gente não entende isso. A gente precisa dormir bem para poder no outro dia estar bem. Então o que a gente precisa fazer? Precisa habituar o corpo a deitar na cama no mesmo horário, não dormir tarde. É claro que eu tô falando para ninguém sair? Não tô falando isso. A gente precisa sair, mas não todo dia, né? E não toda hora. A gente, um dia e tudo, a gente até se recupera, né? Para não ficar ali desgastando o organismo sempre. Mas é isso que a gente tem que fazer. Dormir geralmente de 7 a 8 horas, né? Ou de 6 até 8 horas, dependendo do biorritmo de cada um.
contanto que você se refaça, mas você precisa se conhecer. Você vai tomar remédio para dormir? Você tem que mandar em você, né? Você tem que deitar lá e falar assim, você vai dormir, ué, você precisa dormir. É que nem a comida, ué, você não precisa comer? Então você vai lá e prepara a sua comida, ou você para algum lugar para comer, é isso que eu tô falando. Não importa que às vezes hoje eu não vou almoçar meio-dia, né? Porque o ideal é você almoçar todo dia na mesma hora. Não dá para eu almoçar meio-dia em ponto, mas dá para eu almoçar meio-dia e meio. Mas o importante é você entender que comer todo dia vai fazer o quê? Que você bote nutriente no organismo, para o organismo poder fabricar energia. Então o sono, ó, você não precisa terceirizar o momento da comida para ninguém também, né? Entende o que eu tô falando? E nem para nenhum comprimido. Ah, eu vou tomar comprimido em vez de comer. Não, você precisa parar para comer. E parar para comer também é importante. Por quê? Porque você não vai trabalhar o tempo todo. Você precisa fazer esse pit stop e comer devagar, saborear a comida, entender que esse momento é um momento de você... É um momento de você com você mesmo também, né? E é um momento de prazer comer. Então, assim, a gente precisa se dar esses momentos de prazer durante as fases do dia. Então... Tá entendendo o que eu tô falando? Aí você toma remédio para dormir. Um exemplo, toma suplemento, só suplemento, em vez de comer. Não tem condição, você tem que comer bem. Precisa suplementar? Precisa, mas você precisa comer bem. Então, a gente terceiriza o nosso sono, a gente terceiriza a nossa alegria para bebida, né? A gente bebe para ficar alegre, para poder fazer as coisas. Ah, não, eu bebo, eu fico mais alegre, eu tenho mais coragem de falar, de fazer as coisas. Gente... Você precisa superar isso, entende? Porque você é mais poderoso do que isso. Nós somos capazes de superar as nossas crises, de nos regenerar, entende? De regenerar nossos neurônios, nossas células. Poxa, a gente é capaz de fazer isso, a gente só precisa entender que quem manda na nossa vida, no nosso corpo, na nossa mente, somos nós. A mente precisa trabalhar a nosso favor. Então a gente não pode deixar que nenhum medo das coisas paralise a gente. A gente precisa vencer isso. E olha, nós somos capazes de fazer isso, tá certo? Nós somos capazes, não sei se você já viu, quando a gente se machuca, a pele ela se regenera, né? Daqui a pouco eu crio uma casquinha lá, a casquinha cai e tá tudo certo. O nosso corpo é sensacional, gente. Então, do mesmo jeito que a casquinha regenera, a nossa mente regenera. Quando a gente sofre um trauma, um problema grave, é natural que a gente fique com a memória um pouco abalada, a gente perde um pouco o foco. Mas a gente precisa entender que isso faz parte do processo e que isso tem uma razão. E aí, partindo desse princípio, é tipo, olha, tudo bem, sofri um trauma, tá bom, eu vou ter que passar por isso, esse tempinho é o tempinho que eu tenho para me regenerar. Mas não se acostumar com aquilo ou se vitimizar com aquilo. É entender que precisa se resgatar. E tipo, isso aqui vai passar e tem que passar logo. Para quê? Para que eu possa retomar as minhas atividades. Para que eu possa ser eu mesmo. Para que eu possa continuar produzindo da melhor forma possível. Você tem uma capacidade de transformação, tem a capacidade de regeneração, tem um corpo fenomenal, você tem a capacidade de aprendizagem, né, de criação. Imagina você criar produtos, ter ideias maravilhosas, isso tudo você tem, cara. Então, assim, você precisa entender assim, caramba, eu sou um ser, uma pessoa especial, porque eu tenho algumas capacidades, eu preciso entender isso, como é a arte, como é tocar um instrumento, como é cantar, como é transformar objetos, né? Você pega um monte de palito de sorvete e faz um cesto. Isso é um exemplo que me veio aqui na cabeça agora, né? Mas só para você ter uma ideia do que uma coisa que ia ser descartada, você transforma numa coisa melhor, mais bonita. E isso é um talento, né? Você é capaz de arrumar soluções para os problemas que te afligem as pessoas. Nossa, é maravilhoso isso. Você, sozinho, se você pensar, se você parar para refletir, para meditar, você é capaz de ter insights e de resolver aqueles problemas. É só você ficar calmo. É só você saber que a solução vem. E ela vem geralmente quando você dorme bem, quando você se dedica um tempo
para ficar meditando, para deixar que a solução venha, para acalmar a sua mente, acalmar o seu corpo. Para quê? Para que você possa receber esses insights. E isso acontece geralmente, entende? Então é só você acreditar e dar tempo para que isso aconteça. Não é se entregar ao desespero por causa do problema. É entender que todo problema tem uma solução. E se ele não tem solução, não adianta também se afligir, porque ele não tem solução. Problemas que é só uma questão de tempo. Então, aquele problema não tem uma solução. Mas mesmo assim, até o ato, até se consumar aquilo, não existe impossível para o ser humano. Não existe nada que seja impossível, principalmente, não existe impossível para Deus, não existe. Nós somos, na força que a gente tem de regeneração, a gente pode matar as bactérias, né? Só com a nossa mente, imunidade alta. Por que uns não tiveram Covid e outros morreram de Covid? Alguns conviveram com pessoas que tinham Covid e não pegaram Covid. Por que será, gente? Porque tinha imunidade alta, talvez até não tivessem dado tanto medo, porque o medo faz a imunidade baixar, a gente fique vulnerável, entende? Então é isso que eu estou falando de poder. A gente tem poder sim para resolver os problemas, até porque ainda tem a questão divina, a questão da gente ser um ser que a gente vem de uma divindade que não tem nome, mas que ela existe. E que cada um dá o nome que quer para ela, mas isso é verdade. A gente está em cima de uma bola que gira, né, e outros planetas que todos em movimento, só que a gente se esquece disso. E a gente fala, se a gente for pensar nisso, nessas questões filosóficas, a gente vai ver que a gente vai até um ponto, porque dali para frente a gente não tem condição. Tipo, de onde eu vim, para onde eu vou, entende? Mas a gente sabe que a gente está aqui. E a gente sabe que a gente é parte dessa divindade. Então a gente também é essa divindade. Então é isso que a gente precisa colocar em prática, usar esse poder para transformar a nossa vida, transformar o nosso entorno. E também tem o poder da emoção, o poder do amor, o poder da bondade, né? Quando a gente usa nosso poder para o bem, né? Quando a gente faz o bem, nossa, aí é que a nossa imunidade vai mesmo lá para o alto. É aí que a gente se sente mais fortalecido. É aí que a gente vê que a gente não tem que reclamar. É aí que a gente vê que a gente não tem problema quando a gente vê uma pessoa que tem um problema pior que o nosso, né? E aí, quando a gente ajuda essa pessoa, ou vai lá conversar com ela, ou tenta fazer alguma coisa por ela, o que acontece com a gente? Uma hora alguém vai tentar fazer alguma coisa pela gente, quando a gente encontrar alguém que está numa condição melhor do que a nossa. Então, olha o poder aí, o poder de se sentir superior quando a gente está em condição melhor do que alguém, e o poder de se sentir naquele momento inferior quando a gente está pior do que alguém. E isso daí é uma coisa que é muito legal, que bota a gente com o pé bem no chão, né? Para quê? Para saber, para entender que tudo passa, que a gente não é, né? A gente está. E quando a gente entende isso, a gente vê o poder que a gente tem. E de aproveitar esse momento em que a gente está, né? Se a gente está bem, ótimo, a gente está bem, vamos aproveitar esse momento. Porque esse momento vai passar, porque nem todo tempo a gente vai estar bem. Não é isso? E se a gente está mal, a gente também, não se desespera, porque esse momento vai passar. Porque tudo passa, inclusive o mal, né? Então é isso, a gente só precisa administrar, e aí é que está o poder, é administrar o que vem, né? E uma coisa que você não sabia que você precisa saber, é que você é capaz de tirar dos problemas, das situações difíceis, tudo aquilo que você precisa para melhorar, tudo aquilo que você precisa para ficar melhor. As situações difíceis, elas te fazem uma pessoa mais tenaz, elas te fazem uma pessoa mais fortalecida, elas te fazem uma pessoa mais sábia, né? Então, a gente não deve, né, se chatear com os problemas. A gente deve entender que aquele desafio, que aquele problema é um desafio que, com certeza, quando a gente conseguir resolver e quando ele passar, a gente vai ser uma pessoa muito melhor.
E aí a gente vai agradecer por aquele problema, porque a gente vai estar muito melhor e muito mais maduro. Tem até um ditado que fala, né, que mar tranquilo não faz bom marinheiro. E exatamente isso, né, porque depois que a gente passa por uma tempestade, a gente aprende, né, que a gente consegue passar por ela e não vai sucumbir, né, não vai morrer, enfim, vai aprender um monte de coisa para fazer para que a gente possa passar por ela de uma forma melhor. E até porque não vem uma tempestade só, né, gente? Vem outras. E quando a gente passa pela primeira tempestade, a gente já sabe que a segunda tempestade a gente vai encarar de uma forma bem melhor. Uma coisa que é muito importante, né, que tem aí nos meus vídeos, inclusive convido vocês a darem uma olhada no meu canal, que tem vários vídeos falando sobre um monte de coisa, né, que é a questão de você ser muito mais parecido com seus pais do que você pensa, né? Por quê? Porque geralmente a gente repete os padrões, né, que a gente aprendeu com nossos pais. A gente absorve aqueles valores, né? E a gente vai reproduzindo aquilo sem sentir, sem saber. Então, há padrões que são bacanas, né? Como eu falei, o padrão dos valores, né? Dos bons valores e tudo. Mas outros a gente reproduz e faz isso automaticamente. Então, às vezes a gente bebe, né? Por quê? Porque a gente está acostumado desde criança a ver aquela realidade. Então, aquilo ali é natural, né? Então, a gente só precisa olhar para a gente e ver se a gente é a reprodução daquilo que a gente aprendeu ou se a gente está vivendo da maneira como a gente acha certo e gostaria de viver, entende? É isso que a gente precisa se perguntar, porque muitas vezes a gente não faz achando que aquele modelo que a gente aprendeu, que a gente viu é o certo, né? E o certo, na verdade, porque não tem certo nem errado, é aquele modelo que a gente faz, que encaixa na nossa realidade, que não faz a gente sofrer e que faz sempre a gente ser uma pessoa melhor. Porque quando a gente é uma pessoa melhor, a gente acaba sendo melhor para o entorno. As pessoas sentem que a gente é uma pessoa bacana, a gente consegue transbordar. Por isso que a gente precisa se amar, né? Porque quando a gente se ama, a gente transborda esse amor para as pessoas e as pessoas ficam felizes com a gente porque a gente passou a se amar. Então, olha só, gente. O vídeo de hoje, né? Eu espero que você tenha gostado dessas coisas. Eu queria que você me contasse aqui se você já sabia dessas coisas. E se você já sabia, o que você sabia disso que você já era, tá certo? E se você não sabia, você coloca pra mim que não sabia. Então foi ótimo estar com vocês, eu espero que esse vídeo tenha trazido pra vocês realmente alguma dica, né? Para que você possa melhorar a sua vida daqui pra frente. Para que você possa ter entendido um pouquinho mais de você e que você, a partir daí, use mais, né? As coisas que você tem estão aí dentro de você e que vão tornar a sua vida um pouco melhor, tá certo? Se você gostou, curte, compartilha, tá? E veja os outros vídeos do canal. E toca o sininho, né? Para quando eu colocar um vídeo você receber a notificação. Um beijo. Obrigado, valeu, tchau.